Olá, sou Helenice. Você está na série Espiritismo em Minutos pela União dos Espíritas. Hoje nós faremos algumas reflexões a respeito de um texto, uma mensagem de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, do livro Mãos Unidas, o capítulo 23, com o título Antes da Crise. E ele começa nos dizendo: no auge das grandes catástrofes, muitas vezes tumultuam-se aqueles que anseiam compartilhar na prestação de serviços. E assim realmente é. Quando ocorrem as grandes catástrofes em nossas cidades, em nosso país, em nosso planeta, todos se mobilizam para a ajuda necessária àquelas pessoas, àquela população, àquele país. Emmanuel continua dizendo que felizmente é assim. É a exaltação da solidariedade nas horas difíceis. E benditos sejam os braços tocados de amor fraterno que se dedicam a essa elevada missão do bem. Sim, estamos exercendo o amor ao próximo nesses momentos. Mas Emmanuel continua nos falando, entretanto, na culminância das grandes tribulações, nos será lícito meditar na importância do auxílio nas horas de paz. O que significa isso? Não podemos acreditar que só teremos trabalho, só teremos a compaixão em atividade, a misericórdia em atividade durante as grandes catástrofes, durante os grandes desafios. Ele nos fala a respeito das horas de paz, antes da crise, e nos coloca o exemplo de uma grande represa que de repente começou a aparecer algumas fissuras, alguns pequenos furos, e não houve ninguém que fosse até ali, que se dispusesse a ir até aquele local e fazer o remendo necessário. E assim, com o passar do tempo, essa represa se rompe. Assim acontece conosco, antes da crise, nas horas de paz. O que podemos fazer para que a crise não se instale, para que o desespero não chegue ao ponto de um amigo, de um parente, de um desconhecido, mas irmão nosso em humanidade, chegue ao extremo de um suicídio, de um homicídio, nos grandes desequilíbrios. O que podemos fazer? Como demonstrarmos esse amor? Como ele coloca aqui, um gesto de compreensão é capaz de servir de obstáculo à queda de alguém. Um gesto de compreensão, um pequeno gesto. Então, a grande crise no terreno individual ou coletivo, em muitas circunstâncias, se define como a grande soma das nossas pequenas omissões na prática do bem, gerando então a condensação do mal. Significa que nós muitas vezes deixamos de praticar o bem, mas é nesse momento que o mal se condensa em forma de um transtorno, de um desequilíbrio maior, de alguém que poderíamos ter estendido a mão. Justo nos comovamos, justo nos dispormos a suprimir a crise onde ela apareça. Entretanto, importa refletir no valor das nossas pequenas doações de auxílio
e de compreensão antes dela. Aquele nosso irmão que escorregou na casca de banana, como dizia o Chico, poderemos escorregar talvez de forma pior. Então, utilizemos a misericórdia, a tolerância, a compreensão para que a crise não se instale, para que aquele nosso irmão não cometa aquele desespero em determinado momento. Podem ocorrer, sim, desequilíbrios, mas se estivermos ali prontos para segurar a mão desse nosso irmão, desse nosso filho, desse nosso ente querido ou de nós mesmos, com certeza a crise que se instalará não será tão grave quanto ao ponto de um desequilíbrio maior. Então fica a mensagem de hoje para exercitarmos o amor, para nos colocarmos realmente como servidores do Cristo antes da crise. Que Jesus nos abençoe com sua paz, nos ilumine em todos os momentos. Que assim seja.